Olá, vivedor! Seja bem-vindo ao Sobreviver Lab Imersão, um podcast de divulgação científica na área da psicologia para você viver melhor. Eu sou o Anderson, psicólogo e doutor em ciências. E eu sou a Marília, psicóloga e doutora em ciências. O luto é a experiência mais difícil na vida das pessoas? Você estava feliz, como de costume. Seu trabalho estava indo muito bem. Seu relacionamento amoroso estava cada vez mais prazeroso. Seus amigos estavam próximos. Todos os seus planos davam certo e você tinha tanta sorte com tudo o que fazia que até desconfiava do universo por ser tão feliz e bem-sucedido. Você estava especialmente satisfeito com a vida porque vivia um relacionamento amoroso maravilhoso. Sua companhia era perfeita porque combinava em quase tudo com você. E aquilo que não era tão parecido não atrapalhava a história que estavam construindo juntos. Você havia encontrado o amor verdadeiro e tinha certeza de que seria muito feliz com aquela pessoa. Porém, tudo mudou quando um dia você acordou assustado com uma ligação muito inesperada. O seu grande amor havia morrido num acidente de carro. Seu mundo desabou. Você perdeu o chão e a sua vida virou de cabeça para baixo em poucos minutos. A morte do seu amor era algo inacreditável para você. Ainda mais porque ele parecia tão bem, alegre, saudável. Foi uma tragédia parecida com muitas que aconteciam em sua cidade. O trânsito sempre foi caótico, mas você nunca imaginou que ele afetaria a sua vida desse modo tão cruel. Apesar de dirigir muito bem, seu amor não esperava que um caminhão fosse atravessar o sinal vermelho e atingir em cheio o carro dele. Você nunca havia pensado na morte desde então. Parecia algo tão distante, tão evitável, num momento imediato que ainda era difícil acreditar que havia acontecido muito perto a você. Mas a morte passou a fazer parte da sua vida de um modo intenso, afetando a sua vida como você nunca tinha experimentado. Depois de velar e enterrar o seu ente querido, sua primeira semana foi de sofrimento intenso. Uma tristeza profunda enchia seus olhos de lágrimas todas as vezes em que você pensava em seu amor. Você chorava a todo momento, em todos os lugares, copiosamente. Teve dias que você evitou encontrar com as pessoas porque não conseguia responder a pergunta do cotidiano: como está você? Ou muito pior, a pessoa poderia querer conversar sobre a sua perda e o choro intenso iria impedir a conversa. O choro era acompanhado de uma angústia no peito, que apertava o seu coração e fazia você sentir muita dificuldade de sair da cama. Essa angústia demorava para passar e fazia com que você ficasse perturbado a maior parte do tempo, paralisado, inclusive com dificuldade para dormir, ir ao banheiro e se alimentar. Depois do primeiro mês, você começou a sentir raiva do que havia acontecido. Você começou a culpar o motorista do caminhão, depois o trânsito da cidade, até chegar no seu próprio amor. Isso mesmo, você começou a culpá-lo por ter morrido e por ter te deixado só, daquele jeito inesperado e de repente, quando tudo estava indo tão bem na vida de vocês e diante de todos os planos que faziam. Um mês depois, como você não conseguia sair de casa para trabalhar, seu gerente começou a se preocupar com a sua capacidade de voltar a seu ofício. Ele ligava para o seu número, mas você não respondia aos telefonemas. E para evitar que te incomodasse, você até chegou a desligar o telefone definitivamente. Seus familiares mais próximos tentaram te ajudar oferecendo apoio emocional, carinho e companhia, mas não adiantava. Você estava numa fase de raiva do que havia acontecido e passou a atacar os seus familiares que tentavam se aproximar. Com isso, você foi ficando cada vez mais isolado e sozinho. Os seus pais não desistiram de você e continuaram te procurando. Como você gostava muito deles, você permitiu que eles entrassem na sua casa, trouxessem comida, roupas limpas, além de ficar um tempo contigo, tentando ajudar a superar o luto. Sua mãe, que era religiosa, oferecia explicações religiosas de como seu amor deveria estar bem naquele momento, porque era uma pessoa boa e por isso te ajudava, um pouco, a pensar numa perspectiva metafísica da morte. Quando seus pais iam embora, a solidão e o silêncio te empurravam para a tristeza misturada com raiva. Essa situação durou tanto tempo e quando você percebeu já havia passado um ano inteiro desde a morte do seu amor. Apesar de você ter conseguido sair de casa, mesmo que fosse só para trabalhar, a tristeza profunda e a raiva do que havia acontecido permanecia. Você não era capaz de aceitar a morte do seu amor. Depois de todo esse tempo, você percebeu que não conseguiria viver com aquela tristeza e raiva no coração e pediu ajuda aos seus pais. Eles te ajudaram a encontrar um psicólogo e um psiquiatra. Ambos os profissionais, em conjunto, planejaram uma intervenção para você. O psiquiatra receitou um medicamento que ajudou a organizar o funcionamento do seu cérebro.
O psicólogo te ajudou a compreender a morte como uma fase inevitável da vida e como você poderia seguir adiante, apesar da perda inestimável que havia ocorrido. Quando os tratamentos combinados funcionaram, você percebeu que poderia viver apesar da grande perda do seu amor. Era necessário continuar mesmo sem a pessoa amada. Você não esqueceu daquela pessoa que tanto gostava, mas trocou a tristeza profunda e a raiva da perda por um sentimento de saudade dos momentos felizes que viveram juntos e que não voltariam mais. A morte é inevitável e não pode ser refeita. Restaram as boas lembranças dos momentos e seguir em frente na vida. Vivedor, muito obrigada pela companhia. Se esse conteúdo foi inspirador e você conseguiu aprender, compartilhe com outros vivedores e junte-se a nós para viver melhor, um pouco por dia, todos os dias. Até a próxima, porque o conhecimento é infinito.